A fiscalização com o bafômetro e a apreensão de drogas estão suspensas pela Polícia Rodoviária Federal nas BRs que cortam Goiás, em protesto pela falta de dinheiro. Confira na reportagem de Vivian Maia quais atendimentos serão mantidos pelos policiais rodoviários. O anúncio da suspensão de serviços veio em um período considerado crítico. Em julho, o fluxo nas rodovias federais aumenta 20%. O que vai diminuir é a fiscalização. Nas férias escolares, a Polícia Rodoviária vai atuar apenas nos postos. Não haverá o trabalho com radares móveis nem patrulhamento ao longo das BRs. Viaturas estão paradas por causa da restrição de combustível. Neste comunicado, a corporação informa ainda que estão suspensas a escolta de veículos com carga gigante e operações especiais, como a que resultou no flagrante de motoristas alcoolizados durante o Vila Mix. Já os deslocamentos serão feitos apenas em casos de acidentes graves com vítimas. Isso também é consequência do corte no orçamento, que, segundo a PRF, foi de cerca de 40%. Os condutores lamentam a falta de policiamento. Eu vejo isso com muita falta de respeito à sociedade, né? Com essas falhas do governo aí, em relação aos cortes, em relação ao serviço público, né? Olha, em nota, a assessoria de imprensa da PRF afirma que o horário de funcionamento das unidades administrativas também será alterado, com priorização de atendimento ao público no período compreendido entre 9 da manhã e 1h da tarde. Todo o direito em protestar e reivindicar, mas não é temerosa essa atitude justamente nesse período de férias? Quem vai nos dizer isso é o Marcelo Azevedo, que é diretor jurídico substituto do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Goiás. Uma boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde. E aí, teria que ser dessa forma o atendimento direto à população comprometido nessa reivindicação? Bem, na verdade, nós do Sistema Sindical, em conjunto com a direção-geral da PRF, buscamos desde março, quando houve contingenciamento de 44% do orçamento da PRF, buscar a sensibilização do governo, Ministério da Justiça, Planejamento, Casa Civil, para que houvesse o descontingenciamento desses recursos, uma vez que o orçamento da PRF previsto para esse ano, ele já era 17% inferior ao dos anos anteriores. Mas, em razão desse contingenciamento, nós já estamos no meio do ano, então praticamente os recursos disponíveis, eles não são suficientes para a manutenção das atividades básicas da PRF. Em razão disso, houve essa determinação da direção-geral, na verdade não é um movimento dos policiais rodoviários federais, é a determinação da direção em razão da falta de recursos financeiros. Mas diretor, desde quando está faltando esse recurso que vocês perceberam que a situação ia ficar complicada? Bem, na verdade o contingenciamento ele saiu por um decreto no final do mês de março. E nós, nesses últimos 2 meses, vimos em tratativas com o governo para que houvesse o descontingenciamento desse recurso. Eu pergunto isso, diretor, porque claro, nós defendemos que vocês tenham estrutura, tenham recursos para isso, porque o trabalho de vocês é fundamental. A gente sabe disso e defende, mas em julho é complicado, hein, diretor? Exatamente. Até porque vidas estão em perigo, principalmente porque aumenta a movimentação. Com certeza. E a PRF ela vem desenvolvendo um excelente trabalho. Nos últimos 2 anos, nós saímos de um teto aí de mais de 8 mil mortes ano em rodovias federais e conseguimos reduzir para pouco mais de 6 mil, redução de 25% nesses 2 anos. Porém, em razão aí da falta até para combustível de viatura, manutenção, a diária de servidores, a exemplo dessa operação que nós tivemos agora nesse final de semana em Goiânia, são utilizados recursos para trazer policiais de fora. Nós temos um pequeno efetivo disponível, então, quando tem essas operações, a gente precisa de recursos financeiros para fazer o pagamento de diárias, das despesas de viatura, combustível. Infelizmente, a gente observa que não tem sido a prioridade do governo federal a disponibilização de recursos, não só para a segurança pública, mas para saúde e educação. Mas aí, Marcelo, existe alguma garantia, alguma chance de negociação? Esse movimento será por tempo indeterminado? Bem, na verdade, na semana passada a gente observou que a Polícia Federal ela suspendeu a emissão de passaportes pelo mesmo motivo da PRF, até porque esse contingenciamento ele ocorreu também na Polícia Federal. Nessa semana agora, há 2 dias atrás, foi aprovado um crédito suplementar de 102 milhões para a Polícia Federal. Vocês precisam de quanto de dinheiro para voltar a funcionar normalmente? Bem, o orçamento previsto para esse ano, que era de 420 milhões de reais, ele foi reduzido para pouco mais de 250. Então, haveria necessidade do complemento de pelo menos 150 milhões de reais para que as atividades possam seguir normalmente até o final do ano. Tá certo. Marcelo, obrigado pela sua participação. Ok, eu que agradeço e a gente aguarda realmente que o governo possa sensibilizar. Tá certo.
150 milhões de reais, muito dinheiro que foi ainda propina por aí, né? Tem propina que é muito mais alto que isso aí. Deve estar em alguma mala por aí, né? Pois Com é, certeza. que absurdo.